Um mundo a ser descoberto e explorado. Nosso cérebro. Bem-vindo aqui ao canal. Eu quero dizer a vocês que eu sou assim um apaixonado pelo cérebro humano. Explicar melhor, eu não sou médico, não sou neuropsiquiatra, neurologista, nada disso. Eu sou apenas um amante das informações sobre o cérebro. E eu tenho encontrado livros muito interessantes. Já citei alguns livros aqui no canal. Depois, se você tiver interesse, vá atrás. Tem um deles que fala um antropólogo no planeta Marte, que é muito bom, é gostoso de ler. Hoje eu quero falar de um livro que eu conheci recente, eu não conhecia. Eu estava assistindo um programa, sabe quando você está de noite andando pela televisão? E eu estava zanzando assim, zapeando, e aí eu peguei o Fernando Dávila no Globo News, entrevistando um médico. Eu fiquei ligado na entrevista, adorei a entrevista e resolvi comprar o livro do camarada. E o livro do camarada é esse daqui, No Labirinto do Cérebro. Olha o título, No Labirinto do Cérebro, Paulo Niemeyer Filho. Vale destacar que o pai dele, o Paulo Niemeyer, ele é uma referência na área da neurologia no Brasil. E o filho dele seguiu o caminho e é um camarada também muito respeitado, ele é brilhante. E ele fala com simplicidade. O problema é quando a gente pega, às vezes, um médico, ele faz os comentários, ele bota lá o jargão médico e a gente fica meio perdido, acaba não entendendo, acha bonito o que a pessoa fala, mas deixa quieto. Agora, o Paulo Niemeyer Filho, ele é muito interessante. Ele vai explicando os pontos importantes sobre o cérebro humano e, ao mesmo tempo, vai ilustrando o que ele está explicando com causos que ele viveu, com situações de atendimento que ele viveu. Até na entrevista, ele cita uma situação em que ele foi chamado para intervir, para atender, e quando ele chegou lá, ele encontrou, era um general, um oficial do exército, alta patente, já aposentado, e que tinha se acidentado, acidente automobilístico. E o camarada a família chamou desesperada, porque ele estava meio largado, ele não tinha mais controle do corpo, ele não falava coisa com coisa, não se movimentava, ele precisava ser limpo porque ele não controlava nada, estava largado. E a turma não sabia o que fazer. Qual é o problema dele? No acidente de automóvel, ele não danificou a coluna, o corpo dele estava perfeito, estava em condições, mas a cabeça foi muito judiada no acidente. E aí o doutor Paulo Niemeyer, olhando as chapas que foram feitas, percebeu que havia uma parte do cérebro que estava muito inchada demais, com muito líquido, e aquele líquido pressionava os neurônios, pressionava os miolos, vamos usar na nossa linguagem, do camarada. Então ele disse à família, olha, talvez adotando o procedimento que eu vou propor, ele consiga ter uma melhora de estado. E ele fez o que ele propunha, colocou uma pequena válvula no cérebro da pessoa para que aquele líquido que estava a mais pudesse sair e a pressão diminuísse. E aí ele fez a operação e depois ele diz assim, ele prossegue dizendo que ele estava no consultório dele e o camarada veio para visita, para dar uma olhada como é que tinha ficado, veio com a família. Só que o camarada entrou andando, sorrindo, mexendo com as pessoas, bem barbeado, elegante. E ele ficou surpreso, porque aquela válvula havia produzido uma mudança no camarada fantástica. O cérebro dele tinha voltado a funcionar e tudo bem. Tudo bem não necessariamente, porque a história prossegue.
Aí ele vai contar que tempos depois a esposa o procurou e disse: doutor, eu preciso que o senhor tire a válvula. Ele falou: mas por quê? Porque meu marido, ele está diferente, ele está fazendo coisas sem pensar direito, ele mandou fazer uma piscina olímpica em casa, não tem, e ele nem sabe nadar. Quer dizer, não é possível, é preciso fazer alguma coisa. Então, o que o autor do livro vai explicar é que o nosso cérebro tem dois hemisférios, direito e esquerdo, e que a parte afetada era uma parte que foi muito danificada, que era uma parte do hemisfério esquerdo. E o hemisfério esquerdo cuida do raciocínio lógico, pensamento analítico e tudo mais. E esse lado foi afetado. O lado direito estava quase que inoperante com a pressão de líquido. Quando ele conseguiu tirar aquela pressão, o hemisfério direito estava funcionando bem, só que o camarada, o lado direito é criativo, é emocional, não tem razão, não tem lógica, a gente é um uno, tem o todo. Então ele estava só com o lado direito do cérebro dele mais são, e isso fez com que ele passasse a ter essas atitudes meio tresloucadas. Ele se falou: não posso tirar, vai prejudicar a vida do paciente. Aí tempos depois deu problema na válvula e pronto. Aí o cara ficou mais quietinho, parado, a família não quis saber de levar para melhorar, para trocar, botar uma válvula nova. Deixa assim que ele não faz estrago, ele fica mais quieto. Eu fiquei espantado. Eu conheci histórias a respeito, parecidas. Inclusive, o sogro do meu irmão, ele teve um problema, muita idade, e teve um AVC, teve problemas com o cérebro, a pessoa estava com 90 anos. E aí o que aconteceu? O médico, ele estava parado, amuado, largado. E aí o médico falou assim: olha, eu acho que se a gente colocar uma válvula aqui no cérebro, onde está tendo uma pressão maior, ele pode recuperar um pouco o ânimo dele e melhorar. O médico fez isso e, de fato, ele voltou a conversar, voltou a conhecer as pessoas e teve um final, a vida dele caminhou ainda mais alguns anos e ele conseguiu interagir com mais lucidez. Estou falando dessas coisas para destacar o seguinte: esse livrinho aqui é muito legal a gente conhecer, porque ele começa a desbravar um pouquinho os problemas que podem se originar de disfunções aqui no cérebro. O cérebro ainda não é perfeitamente conhecido. Há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, foi declarado a década do cérebro. Mais precisamente, o George Bush, lá nos Estados Unidos, na década de 90, assinou um decreto estabelecendo que os anos 90 nos Estados Unidos deveria se investir todos os recursos nas pesquisas voltados para tentar entender o cérebro humano, que essa era uma barreira, era um território que ainda não era perfeitamente conhecido pelo ser humano. E de lá para cá, os estudos foram avançando, o conhecimento foi sendo compartilhado e a gente aprende cada vez mais sobre o cérebro. Acredite no que eu estou falando. Mais anos à frente, muitas doenças que a gente tem deixarão de existir. O Alzheimer, Parkinson, a questão do AVC, epilepsia, quantas coisas que afligem a vida de muitas pessoas e que mais um tempo, mais uma década, mais duas, serão coisas do passado e tratadas adequadamente, com as pessoas podendo ter uma vida melhor. Vale a pena ler para ter essa esperança, para entender o que acontece com você. Nós temos uma parte aqui que é muito máquina, sabe, pessoal? O cérebro tem, e ele é tudo pequenininho, microscópico, mas afeta
todo o funcionamento do nosso corpo. Às vezes a pessoa está tratando um problema de dor nas pernas e não sabe que essa dor está acontecendo aqui, começou aqui e precisa ser tratado aqui primeiro. E fica fazendo coisa, e opera, e passa pomada, e não sei o que, e não é por aí que vai. Tem outros caminhos. Vale a pena conhecer esse livrinho e quem sabe no futuro procurar aí um bom neurologista para ver se está tudo bem com você. É isso aí que eu queria falar. Belo livro. Ah, gostou do que a gente conversou? Então se inscreva no canal e se achou bacana mesmo, dá um like. Quero terminar com uma frase, um texto bem interessante. Mais 20, 30 anos e muitas das doenças que nos aterrorizam, câncer, Parkinson, Alzheimer, serão coisas do passado. Bem-vindos a um futuro melhor.